Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui à nossa aula sobre cervicalgia, uma abordagem diferente para tratar a cervicalgia e a cervicobraquialgia, né? Uma abordagem da neurovisão, onde eu vou mostrar um exercício específico, onde a gente vai estimular uma área específica do encéfalo, lá do tronco encefálico, que controla o tônus da musculatura cervical. E é algo bem diferente, bem interessante, que a neurovisão traz para a gente. Então, eu vou dar um exemplo de um caso que eu atendi esta semana, de uma paciente com a cervicobraquialgia muito intensa, há um mês, e que por conta dessa cervicobraquialgia, ela em menos de um mês ela perdeu os movimentos do membro superior com indicação de cirurgia para hérnia de disco. Porém, a dor que ela sente não é radicular. A dor radicular, a gente sabe que é aquela dor que tem um trajeto muito específico, onde você consegue definir de onde está vindo, da raiz do nervo que está sendo, da raiz vertebral que está sendo comprimida e produzindo toda aquela dor irradiada com aquele trajeto específico. Ela tem uma dor difusa. E essa dor difusa ela é característica de desfiladeiro torácico, né? Então, a compressão do chumaço nervoso, do plexo braquial, na passagem pelo escaleno. Então, nós tínhamos um caso muito claro de hipertonia de escalenos, de uma forma súbita, muito intensa, que provocou a compressão do plexo braquial e dor, diminuição de força e hiporreflexia em todo o membro superior, sem um trajeto neural específico. Aquela dor difusa em todo o membro superior que ela tinha dificuldade de localizar, mas uma dor realmente muito intensa. E aí eu utilizei uma abordagem diferente. Normalmente, o que é que se faria, numa sessão de fisioterapia? Então, se você for pensar numa fisioterapia clássica, você vai fazer lá eletroterapia, termoterapia, enfim, alguma manobra para tentar aliviar a dor. Se for para técnicas manuais, você poderia usar osteopatia, quiropraxia, técnicas de relaxamento muscular, de músculo-energia, usado muito na osteopatia, liberação miofascial, mobilização neural, enfim. Todas as técnicas manuais que ela já tinha feito. E não tinha dado certo. Não conseguia melhorar o quadro dela. Aí eu vou mostrar uma abordagem que eu utilizei, onde eu não toquei nela e o braço começa a se mexer novamente. Logo em seguida a estimulação, tá? Eu não vou usar as imagens dela aqui, vou só dizer qual é a ideia central e qual exercício eu utilizei. Então vou usar minha própria imagem para não expor o caso dela, que ela não autorizou o uso de imagem, enfim. Então vou só citar o caso clínico sem nomes e sem imagem, tá ok? Mas vou dizer qual é a ideia central para você experimentar com o seu paciente, tá? Quando você tiver um caso de cervicalgia, entenda a ideia central que eu quero passar e utilize teste que é muito fácil de fazer, extremamente simples. Então, vamos testar isso aqui. Eu vou colocar agora, deixa eu passar para... E pronto, estou aqui dividindo a tela aqui agora. Vamos ver isso aqui. Bom, qual é a ideia que eu quero passar para você aqui? Nós vamos usar a neurovisão, o controle visual dos circuitos neurais que ativam a musculatura ocular e que recebem a informação visual para manipular, manejar as ações tônicas reflexas do sistema nervoso central. Ok? Então a ideia é essa aqui. Olha só. Todo o nosso controle motor, seja de ação voluntária de movimento, ou seja, de ação reflexa, tônica, de controle postural, ela parte de informações sensoriais. Primeiro, a estrutura encefálica recebe a informação sensorial para depois ter uma ação motora. Então, a ação motora é guiada pelas informações sensoriais, visuais, vestibulares e proprioceptivas. Na neurovisão, a gente utiliza informações visuais para controlar esses padrões de movimento ou padrões tônico-posturais.
Então, eu vou usar um exercício agora, vou mostrar um exercício agora que usa uma estrutura, a gente estimula uma estrutura muito específica do sistema visual, tá? Que é o colículo superior. Então, como é que a gente consegue, né, estimular especificamente uma estrutura dessa? Dá uma olhada aqui. Quando a gente tem quando a informação chega, a informação visual, quando a gente vê alguma coisa, quando a gente vê o mundo, essa informação sensorial, essa imagem, né, a luz, ela vai ser encaminhada primeiro para o córtex visual primário, que é o córtex occipital, mas ela segue um trajeto. Então, vamos seguir esse trajeto. Então, quando você tem uma imagem visual, se a gente separar aqui campo visual direito, campo visual esquerdo, então, quando a imagem vem do campo visual esquerdo aqui, essa imagem vem numa diagonal, tá ok? Então, ela vai ser recebida pelo meu córtex visual direito. Vai passar pelo nervo óptico, quiasma óptico, passa pelo corpo geniculado lateral, colículo superior do lado oposto e córtex visual do lado oposto. Então, toda informação visual esquerda vai ser recebida pelo campo visual, pelo córtex visual direito, tá ok? Então, essa imagem, essa informação visual passa pelo colículo superior, uma estrutura que fica no mesencéfalo. Quando a gente faz um corte no mesencéfalo, um corte transversal, o colículo superior fica aqui, na região frontal aqui do mesencéfalo, tá ok? Então, veja só. Quando a informação visual estimula o colículo superior, né, ele vai mandar a informação para o córtex visual primário, do córtex visual primário aqui no occipital, ele vai para o córtex parietal. Vem V2, V3, V4, V5, aqui para o córtex visual parietal posterior, que é onde a gente tem todo o processamento de controle sensorial e controle motor. Tá ok? Então, toda percepção ambiental, de profundidade, de percepção de ambiente acontece no córtex parietal posterior. Essa informação passa pelo colículo superior, córtex occipital, córtex parietal. Do colículo superior, você tem aqui, partindo do trato que vem para o lado oposto, o trato tectoespinhal que controla a musculatura cervical. E por vias ipsilaterais aqui também, um trato ipsilateral, ele se conecta à formação reticular do bulbo. Então, olha só, mesencéfalo é uma estrutura do tronco encefálico onde ele produz um efeito inibitório do tônus postural, junto com o bulbo. Então, mesencéfalo e bulbo são inibitórios, ponte é excitatória do tônus postural extensor rotador externo. Certo? Então, quando a gente estimula o colículo superior de um lado, eu estou produzindo a inibição tônico-reflexa deste mesmo lado e a ativação do lado oposto. Então, se eu fizer uma estimulação visual no campo visual esquerdo, eu vou estar produzindo inibição tônica cervical do lado direito e uma ativação maior do lado esquerdo. Então, qual é o exercício proposto? É um exercício de fixação do olhar. Então, foi que eu orientei para paciente que eu costumo usar muito, e você pode testar em você e teste nos seus pacientes. Coloque um alvo visual, pode ser o polegar do paciente ou você na frente dele, colocando seu dedo, colocando uma caneta, utilizar a ponta de uma caneta, por exemplo. Então, colocar aqui assim, ó, a ponta da caneta. E onde é que você vai colocar? Vai traçar a linha visual dessa pessoa no centro, vai elevar um pouco e vai trazer para a esquerda. Então, olha só, nível do olhar, ponta da caneta, desvia para cima, traz para a esquerda. Então, a cabeça vai ficar reta e o olho olhando levemente para cima e para a esquerda. Assim, eu estou recebendo essa informação visual, com o olhar fixado aqui, essa informação visual para o colículo superior direito, que vai produzir uma inibição tônica reflexa do lado direito.
Então, se ele tem uma cervicalgia do lado direito, faça isso do lado esquerdo. Se ele tem uma cervicalgia do lado esquerdo, faça isso do lado direito. Então, você vai produzir uma inibição do campo visual contralateral. Cervicalgia direita, olhar fixo levemente acima e à esquerda. Cervicalgia esquerda, olhar fixo levemente acima e à direita. Assim você vai produzir um efeito reflexo. Dá uma olhada aqui na posição do meu olhar aqui, ó. Voltado levemente para o meu polegar, fixado aqui para o meu polegar, levemente acima e à direita. Ok? Então, faça isso. Quanto tempo vai manter? Isso não é um exercício de movimento do olhar, é um exercício de fixação. Olhar fixo num ponto, de 20 a 30 segundos. Procure usar o mais tempo possível, procure usar 30 segundos de estimulação. E observa o que acontece. Então, para você ter um parâmetro de comparação, o que é que você vai fazer? Você vai fazer os testes de movimento com esse paciente. Então, se ele tem dor cervical, vai testar a rotação para a direita, a rotação para a esquerda, extensão total, flexão total, inclinação para a direita, inclinação para a esquerda, e observar quais os padrões de movimento que têm limitação de amplitude ou dor ao longo da amplitude. Em seguida, você vai pedir a escala analógica de dor. Você vai pedir a ele, ó, de 0 a 10, o quanto você sente de dor. 0, nenhuma dor, 10 o máximo de dor. E, por exemplo, ele vai dizer, sinto 8 quando eu movimento a cabeça para o lado direito, por exemplo. Sinto 8, ok? Aí você vai, aplica o exercício, 30 segundos de exercício. E pede novamente os mesmos movimentos. E observa amplitude de movimento, se aumentou, e se ao longo da amplitude houve redução de dor, e qual a nota que ele dá para a dor. Pode sair de 8 para 2, pode sair de 8 para 0, de 8 para 5. Não importa. O que importa é ganhar essa modulação de dor, né? Ganhar o alívio de dor. Então, se ele sai de 8 para 5, ótimo, né? Sai de 8 para 2, espetacular. Sai de 8 para 0, pronto, acabou-se. Né? Já está conquistado o caso, já está conquistado o paciente. Então, faça isso. Teste amplitude de movimento antes, escala de dor. Faça esse exercício de fixação visual e depois teste novamente amplitude de movimento, escala de dor e observe o resultado. E aí você pode repetir. Fazer novamente o movimento, fazer novamente o exercício de fixação do olhar e ir ganhando escala de alívio, né? Melhorando a nota que ele dá até você ver que estabilizou. Então, por exemplo, se ele saiu de 8 para 4, aliviou bastante, reduziu pela metade a dor. Repete, saiu de 4 para 2. Repete, não está mudando mais. Pronto, vamos fazer outro exercício. O que você tinha para ganhar com aquele exercício, já ganhou. Então, você vai ver, ganhei amplitude de movimento livre de dor, ganhei intensidade de dor. Ok? Faça isso com o seu paciente. Depois comenta aqui com todo mundo, coloca a tua experiência aqui à disposição de todo mundo, tá bom? Então era isso que eu queria comentar nessa aula, como a gente consegue manipular o sistema nervoso central com os nossos olhos, com a nossa visão, com resultados absolutamente incríveis. Ao invés de ir lá manipular no sistema proprioceptivo, fazer uma manipulação articular ou uma liberação miofascial, que você está indo para o final da escala do processo, onde tudo explode, que é na musculatura, no caso dela no escaleno. O escaleno era a consequência final. Mas qual era o problema inicial? Era uma hiperativação que acontecia no sistema nervoso central. O músculo não tem vontade própria, ele é ativado pelo sistema nervoso central. Então a gente modula diretamente no sistema nervoso central. E estimular a colícula superior, também tem outra coisa, só para finalizar aqui. Aqui, ó, deixa eu ver se eu apago aqui. Peraí, vou botar uma borrachinha para facilitar a vida da gente aqui, ó. Que eu quero mostrar outra coisa para você aqui, só para finalizar, que é muito, muito interessante. Aqui, perto do mesencéfalo, nós temos a substância cinzenta periaquedutal. Quando eu estimulo o colículo superior, por axônios de interneurônios aqui, eu estimulo a substância cinzenta periaquedutal, que é um forte liberador de serotonina e que faz toda a modulação de dor descendente, inibindo a percepção de dor. Então, é uma modulação central
da dor do paciente. Então, além de eu conseguir controlar tônus, eu ainda modulo a dor do paciente com um simples exercício visual. Experimenta e conta pra gente aqui depois.